Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu hobby e minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação e o aprendizado, bem também como conhecimento e curiosidade sobre todas as vidas aquáticas. Se você também é um apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura e a natureza. Vamos falar de um peixe que tem muita personalidade, é muito inteligente, muito resistente e um dos peixes aí mais criados e amados dentro do aquarismo. Eu estou falando do peixe Oscar, que tem nome científico Astronotus ocellatus. É conhecido também por outros nomes, Apairi acaraçu, da família Ciclidae, origem natural da bacia amazônica, mais especificamente nas regiões de Peru, Colômbia, Brasil e Guiana Francesa. Características: ele é um peixe resistente, de muita personalidade, capaz de reconhecer o dono, permite até mesmo contato físico e por isso é considerado um pet fish, né? Que é um peixe de estimação. Sua inteligência permite, inclusive, que aprenda até determinados truques, como bater em uma parte escolhida do vidro para ganhar comida. O peixe Oscar é um peixe muito territorialista, mas não necessariamente agressivo. Podem até mesmo ser mantidos com outros peixes dentro do mesmo aquário, da mesma espécie ou de outras, desde que esses outros peixes sejam do mesmo tamanho que o Oscar, pois o Oscar tem a tendência de ver como alimento tudo o que é menor do que ele. Mesmo sendo fácil de ser mantido em aquário, o peixe Oscar requer alguns cuidados para poder ter sua vida útil aumentada e deixá-los ainda mais vistosos e vibrantes. O peixe Oscar é um peixe de característica muito marcante e de personalidade forte, né? São capazes de reconhecer o seu dono, né? Como eu já tinha dito, né? Tolerando em muitos casos o contato físico, né? Então a gente vê aí em vários vídeos já aí os Oscars sendo acariciados aí pelos seus donos, né? O que leva eles a serem considerados como os animais de estimação. Ao contrário do que se costuma pensar, não é um peixe que necessita ser alimentado com peixes vivos, sendo inclusive necessário oferecer alimentos à base de vegetais. Ele adora moluscos como ampulárias. Seus olhos são bem desenvolvidos justamente para capturar esses animais da natureza, que podem ser oferecidas semanalmente sem problemas, bem como minhocas e larvas de tenébrio já mortas. Eles gostam também de frutas de polpa macia, como goiabas, e podem devorar plantas em sua dieta, né? E a sua dieta não pode deixar de conter também ração à base de vegetais. Sua personalidade se mostra ao fato de reconhecer o dono e também de decorar o aquário em que vive à sua própria vontade. Faz isso movendo rochas e troncos, cavando o substrato, formando depressões e saliências, cada dia uma forma diferente. Isso anula as chances de manter um layout fixo. Por isso, mesmo se recomendar possuir como substrato areia de granulação bem fina, como de rio ou de praia, para que o Oscar mude o que quiser à vontade. Por isso também é que é importante não manter substrato fértil nem rochas pontiagudas, porque pode vazar para a superfície ou feri-lo respectivamente. Além de robusto, é um peixe muito forte que costuma saltar. Essa combinação pode representar perigo à vida do peixe, se a tampa do aquário for muito fina
Ele pode saltar para capturar um inseto, por exemplo, e quebrar o vidro, ferindo-se gravemente. Por isso, recomenda-se sempre lidar com vidros mais grossos, com no mínimo 4 milímetros. Pode inclusive quebrar objetos mais frágeis, como termostatos, e jogar para fora da água tubos de filtros, como canister. Por isso, todos os equipamentos devem estar muito bem presos, de alguma forma, no aquário. Atualmente, existem muitas variedades desse peixe, como albinos, leucísticos, bronze, variedades com os reflexos laranjas mais intensos e todos os anteriores com nadadeiras bem desenvolvidas, conhecidos como véu. Espécies. Sua espécie mais famosa é o Oscar tigre, cujo corpo é preto com listras laranjas e vermelhas, mas ainda existe o Oscar vermelho, cujo corpo é inteiro vermelho, com a cabeça escurecida, o Oscar albino, que tem seu corpo branco com algumas manchas vermelhas pelo corpo. A partir dos 3 tipos de Oscar, existem outras novas ramificações do mesmo, sendo elas o albino tigrado, albino vermelho, que é um vermelho mais clareado, o albino rosa, limão, bronze, preto, véu, ouro e de cauda curta. Também existe uma segunda espécie pertencente a esse gênero, o Astronotus cassipines, muito semelhante, tá? Mas que cresce um pouquinho menos, de 25 centímetros até 40 centímetros. Então, quanto tempo vive o peixe Oscar? A estimativa é de 10 a 20 anos. Qual peso ele alcança? O adulto pode chegar a 1,6 kg. Qual o tamanho do aquário ideal para se manter um peixe Oscar? Tamanho mínimo do aquário para apenas um indivíduo, no mínimo 250 litros. Para comunitário, mínimo 350 litros. Manutenção do aquário. Por ser um peixe grande, o Oscar deve estar sempre em um aquário de no mínimo 100 litros, até mesmo caso se ele seja criado sozinho, pois ele necessita de muito espaço. O ideal é ter um aquário de 250 litros para se tornar, para se ter um Oscar de forma confortável. Além de evitar ter peixes pequenos no aquário, tome muito cuidado com itens quebráveis, como termostatos e wave maker, pois estes peixes adoram mexer por lá. Por ser um peixe grande, ele acaba defecando muito, fazendo com que o aquário suje bastante e aumente a amônia, sendo que fazer limpezas com o Oscar se torna quase que uma obrigação. Qual é o tamanho e o peso do Oscar? O tamanho adulto, 45 centímetros, o peso podendo chegar a 1,6 kg. Existe também uma segunda espécie pertencente a esse gênero, como eu disse, o Astronotus cassipines. Muito semelhante, mas que cresce menos, atingindo aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros. Podendo chegar a 40 centímetros. Habitat no aquário. Posição no aquário. Ele se posicionará em quase todo o aquário. Qual é o pH da água do peixe Oscar? pH de 6,0 a 7,5. Então é de levemente ácido, a levemente alcalino. Ideal manter-se neutro. O pH é o potencial do hidrogênio. Basicamente, mede a quantidade de íons de hidrogênio que estão livres na amostra. Qual é o QH e o GH da água do peixe Oscar? QH,
também conhecido pelos nomes de alcalinidade, alcalinidade total, reserva alcalina, dureza de carbonatos ou dureza carbonata, entre outros nomes, mede a quantidade de sais capazes de neutralizar os íons de hidrogênio livres, carbonatos e bicarbonatos. O QH do Oscar é de 5 a 19, tá? E o GH, né? O que é GH? Em português significa dureza geral e também é conhecida por alguns outros nomes, como dureza cálcica ou dureza cáustica. Basicamente, mede a quantidade de íons com dupla carga positiva dissolvidos na água, sendo naturalmente os mais abundantes o cálcio, né, que na fórmula química o Ca, e o magnésio, o Mg. O GH do Oscar ideal é de 4 a 18. Então existe uma tabela. GH mole branda é de 4 a 8 DGH. De média dureza, de 8 a 12 DGH. A dureza dura, tá, é de 12 a 20 DGH. Tá? Então o Oscar vai de um GH mole, tá ok? Até um GH um pouco duro. Tá? O ideal ao pegar ao aquarista iniciante, tá? Ou mesmo o aquarista já também com uma certa experiência, tá? Sempre tá estudando sobre o cuidado da água, tá? Então sempre é válido pesquisar e se informar, né, sobre o pH do seu peixe que você vai ter no aquário, o QH e o GH, tá? Então vende-se também em casas de aquarismo, né, ou em alguns pet shops também produtos que auxiliam, tá, na mudança do pH, do QH e do GH. A temperatura da água para o peixe Oscar. O ideal, temperatura de 22 a 28 graus Celsius. Alimentação. Onívoro, né? Omnívoro, com tendência carnívora. Na natureza, eles comem pequenos peixes, larvas e pequenos pedaços de restos de plantas, pequenos insetos e crustáceos. Crustáceos constituem a maior parte de sua dieta. Em um aquário, a opção mais fácil é usar ração, alimentos em flocos, pellets comprados nas lojas de aquarismo, né? E devem receber periodicamente comida congelada ou viva. O dimorfismo sexual. Difícil diferenciar em indivíduos jovens. Em adultos, o macho possui na região do ânus 2 manchas redondas de mesmo tamanho, onde juntas, né, eles vão se apresentar, onde um é o ânus, formando uma espécie de um número 8, tá? Então, vão ter 2 círculos, né, na barriga do Oscar, né? Já a fêmea possui essas 2 manchinhas diferenciadas, tá? Na fêmea, uma é menor do que a outra e separada por 2 ou 3 milímetros, aproximadamente, tá? Então, basicamente, peixe Oscar macho e fêmea. Os orifícios na barriga do peixe fêmea vai ser um círculo maior, próximo a um círculo menor. O do macho vão ser 2 círculos do mesmo tamanho. Reprodução. Oscar, com sua maturidade acontecendo em volta dos 12 meses de idade, acontece um reboliço no aquário chamado jogos de boca, que consiste numa prova de força onde macho e fêmea ficam frente a frente com a boca aberta e, após algumas investidas, se mordem simultaneamente e vão para o lado e se isolam. Estando em uma superfície lisa, a fêmea
vai depositar em torno de 800 a 2.000 ovos em círculo, enquanto o macho a fertiliza. Durante um período de 4 dias até a eclosão, os pais se tornam extremamente agressivos para protegerem seus filhotes, sendo que só devem ser separados dos pais quando os mesmos não demonstram mais interesses por eles. Relativamente fácil a reprodução, tá? Um grupo deve ser mantido em um tanque de grandes proporções, até que um casal se forme. Após isolado, o casal depositará os ovos em uma superfície lisa, como uma pedra, por exemplo, e cuidará deles e dos filhotes, até que fiquem com um tamanho suficiente para se cuidarem sozinhos. Agora, alimentação, o humano pode comer o peixe Oscar? Pode, tá? O Oscar apresenta grande valor comercial, além de ser amplamente cultivado como peixe ornamental, também é apreciado como filé de consumo, devido à boa qualidade de sua carne, com boa consistência e livre de espinhos intramusculares. Por que o peixe Oscar fica deitado? Trata de um mecanismo de defesa do animal. Geralmente ele faz isso quando recebe algum susto ou estresse. É comum, quando compramos um peixe na loja e ele está deitado no fundo do aquário. Assim que chega, tá? Isso significa que a viagem foi estressante a ele, mas é só você ir se distanciando, né? Ele vai voltando ao normal. Onde que eu posso pescar o Oscar, né? Onde que tem mais Oscar para pescar? O Oscar é originário da bacia amazônica, encontra-se disseminado em quase todo o Brasil. Braga, né? Em 1953, encontrado na Argentina, Brasil, Colômbia, Guiana Francesa e Peru. Introduzido e estabelecido em alguns estados norte-americanos, né? Mas essa informação é questionável, e habita canais, lagoas e rios lênticos, preferencialmente em águas rasas, tá? Eu já achei Oscars, né, em rios aí no interior de São Paulo, né, conhecido como Oscars selvagens, tá? Então é comum, né? Às vezes quando você vai pescar, vem um Oscar, geralmente é o tigre, mas eu já vi Oscar albino também, né? Ser pescado, né? Em rios ou até em lagoas, tá? Esse foi a informação aí sobre esse peixe aí, o Oscar. Ok? Ajude aí, se inscreva em nosso canal e ajude a divulgar, né? Esse hobby tão maravilhoso aí que é o aquarismo, tá? Para ajudar a preservá-lo, né? Levar conhecimento, curiosidade, né? E preservação aí da natureza como um todo.
parabenizar também aí o menor.